Então, eu vim fazer o review desse livro aqui. Cadê? Acho que dá pra ler. O corpo guarda as marcas. Cérebro, mente e corpo na cura do trauma. Quem escreveu foi o Bessel van der Kolk. Que nome, cara. Pesquisador pioneiro, transforma o entendimento que temos sobre trauma e oferece um novo e ousado paradigma para a cura. Bom, o que eu achei do livro? Cara, até só fazendo uma análise assim, eu não sei exatamente onde que fica. Mas, cara, basicamente até aqui, ó, tudo isso aqui são de coisas que deram errado pra ele. Para começar, aqui esse livro é interessante para quem gosta da área de psicologia, terapia e tudo mais, para os terapeutas e psicólogos de maneira geral, como para pessoas que querem entender um pouco mais de si mesmas também, né? É um livro grande, ó. É um livro grande. Não chega a ser um cara massa, assim, mas é um livro grande com um conteúdo bem robusto, bem técnico às vezes também. Só que eu gostei do Bessel, que ele, por mais que o conhecimento seja técnico, ele consegue trazer de uma forma bem mais digestível, digamos assim, o que ele quer falar. O livro ele dá uma base do que é o trauma, né? Do que acontece, que o seu não só o seu cérebro guarda trauma, mas também como o seu corpo. Isso na TRG eu já expliquei uma vez sobre a somatização, que são as marcas que fica no seu corpo, e esse é o título do livro também. Achei interessante a parte que ele fala que existe um nervo, acho que é nervo vago, se não me engano, que é o nervo que conecta o cérebro, o coração e o estômago, mostrando que eles estão interligados e neurônios não existem só no seu cérebro, mas também no seu coração e no seu estômago. Então, sim, várias vezes você está pensando com o coração, várias vezes você está pensando com o estômago. O estômago, ele é o nosso segundo cérebro. As partes que mais tem neurônio, primeiro é o seu cérebro, depois é o seu estômago, depois é o seu coração. E é engraçado de pensar isso aí, porque existem certos momentos da nossa vida que uma notícia muito ruim chega a nós, a gente bota a mão aqui, bota a mão no peito, bota a mão no coração, que é de onde vem esses sentimentos também. Então a gente pensa com o coração, a gente pensa com o estômago, e tudo isso também está ligado com os traumas. E os traumas afetam muito essas áreas do nosso corpo. Existem relatos de um cara que ele estava com. Se não me engano, fala no livro também. Acho que eu li nesse livro esse relato. Que ele toda vez que existia uma. Ele fala que a família dele tinha uma tendência as pessoas terem infarto com uma certa idade. E ele tomou isso como verdade e ele acabou tendo infarto também naquela idade. E ele relata casos que a pessoa meio que programa a morte dela porque ela toma mentiras como se fossem verdades. Achei muito interessante também o que ele fala o que não dá certo, o que dá certo, o que dá resultado, mas devido aos altos custos não consegue fazer uma coisa para a comunidade, sociedade em geral, que ele fala do neurofeedback, se não me engano, que é um tratamento de choque, onde o doutor, né, ele coloca frequências para que cure certas áreas do seu cérebro. Isso eu achei muito interessante, tá? Fala sobre a TCC, terapia cognitivo comportamental. Óbvio que ele não vai falar da TRG, que a TRG ainda não é tão famosa quanto a TCC, mas ela é tão eficiente quanto também a TCC. Eu gosto muito da TRG e da TCC, diga-se de passagem. São terapias assim, para mim, muito boas. E ele fala também de terapias de começar que as universidades estão começando a estudar. Terapias que antes não eram tão usuais para
para tratar os traumas, tipo yoga e pilates, né? Que pessoas que foram abusadas, quando elas fazem posições que abrem muito quadril, elas tendem a lembrar do que aconteceu e tendem a chorar e tudo mais. Só que esses movimentos tendem a curar ela também devido aos movimentos, eles também liberam, eles também liberam esse trauma. Eu já encontrei muitos relatos de massoterapeutas fazendo a sessão, a massagem em seus clientes. E eles também têm um retrocesso, um reprocessamento dos traumas que eles tiveram. Então, para você ver que o reprocessamento é uma coisa que é natural do ser humano, natural do nosso cérebro, a gente já faz isso sem perceber. Só que agora eu vou puxar para o lado óbvio, né? A TRG, ela é uma das melhores terapias que sabe lidar com isso, porque ela faz de forma estruturada e com mecanismos de segurança e também com um protocolo, né? Então, com o corpo. Então, o cliente sabe onde, que etapa ele está na sua vida e na da sessão também. Ele sabe que agora ele está no cronológico, agora ele está no temático, agora ele está no somático, essas coisas assim, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que o trauma é a raiz de todos os problemas sociais. Isso é pesado. Porque até problemas como diabetes, câncer, vêm do trauma. E se não tiver ligado ao trauma, o trauma potencializa essas doenças também, óbvio, né? Porque o câncer nada mais é do que as células ficando tristes, a tristeza das células. Então é normal você ver uma pessoa viúva, perdeu o companheiro que amava muito, né? Essa pessoa ficar com câncer. A pessoa viva ficar com câncer. O viúvo ficar com câncer, né? Porque realmente o corpo, as células do corpo ficaram tristes e desencadeou essa doença. É por isso que todos nós somos propensos a ter câncer, se nós não cuidarmos, principalmente do nosso emocional. E todas as outras doenças também, óbvio, né? Mas falando do câncer, porque vários médicos já falaram isso aí, que todos nós somos propensos a ter, só que umas pessoas envolvem e outras não. E é importante, aliás, de cuidar da alimentação, cuidar da saúde emocional. Por isso você tem que estar fazendo terapia, estar cuidando do seu emocional sempre, para você não virar aí estatística, né? Então, uma das coisas que eu pego bastante também é da terapia multidisciplinar. Você está fazendo terapia, mas faça um esporte, uma pilates, que daí o livro fala, que vai te ajudar na sua recuperação. Achei interessante também a parte que ele dá, cara, no final do livro, apesar de todos os estudos e todas as pauladas que ele tomou, ele dá uma esperança que dá sim para cuidar dos traumas, os traumas mais pesados que eles pareçam, eles têm como serem resolvidos sim. O trauma ele nada mais é do que a ansiedade, né? A pessoa volta para aquele estado de luta ou fuga daquele filme que ela teve e ela aciona a ansiedade, porque o trauma em si ele é pior do que o momento que aconteceu a violência, porque o momento teve um final, o trauma não, o trauma é um ciclo que não deixa a pessoa parar de ser ansiosa, parar de ser nervosa. Então ela é uma coisa que fica se repetindo para a pessoa ter uma maturidade de resolver aquilo. Lembrando que o seu inconsciente, seu subconsciente, ele fica repetindo o que aconteceu com você de ruim para que você possa tomar providências e aprender com isso e se tornar maduro. Então, o objetivo do seu inconsciente é te tornar maduro e feliz. Então, no lugar de você ficar questionando a vida e tudo mais, faça uma terapia. Se você não tem dinheiro para fazer uma terapia, cuide do seu corpo, porque o seu corpo afeta a sua mente, né? É impossível você ficar triste, por exemplo, numa cama elástica cheia de criança. É muito difícil. O que você faz com o seu corpo vai afetar a sua mente.
É que eu indico a terapia porque é um processo mais rápido, menos doloroso e quando tem algum inconveniente ou outro, né? Alguma dor fica muito alta, na terapia nós conseguimos amenizar isso e fazer a pessoa lidar bem com essas questões. Eu acho interessante a ideia de cada vez a terapia ser algo mais normal e ela vai ficar. Porque antes, por exemplo, a academia era coisa só de gente soberba que queria se achar, é, ficar exibindo seu corpo e tudo mais, e hoje em dia a musculação, a academia é sinônimo de saúde. E eu penso que a terapia vai ter o mesmo final, porque a gente precisa se cuidar mais, a gente precisa cuidar mais da nossa cabeça. A gente não pode levar as coisas tão a sério, senão a gente vai ficar só vivendo naquelas probabilidades de ficar só vivendo no passado, né? Então, esse livro aqui eu recomendo muito. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas dele, que o conteúdo é muito grande, cara. É muito grande. Eu vou ler um trecho aqui que eu achei bem interessante, que ele chama do trauma, o trauma também como uma epidemia oculta. Nosso cérebro é esculpido pelas primeiras experiências. Os maus traços são um cinzel que molda o cérebro para enfrentar conflitos, mas ao custo de lesões profundas e duradouras. O abuso infantil não é coisa de que uma pessoa se recupere. Ele bota em aspas aqui, de se recuperar fácil, né? Trata-se de um mal que temos de reconhecer e enfrentar se pretendemos fazer alguma coisa em relação ao ciclo descontrolado de violência neste país. Neste país ele fala dos Estados Unidos, mas o Brasil não está muito longe dessa realidade também. Ele fala também do abuso infantil, que tem infelizmente é muito recorrente, né? Ele retrata todos as doenças possíveis, você imaginar, ele retrata disso aí também. Que o trauma ele é um problema social porque ele desencadeia várias outras doenças que a gente nem imagina, tá? Inclusive a gagueira, até problemas simples como gagueira, ela deriva da ansiedade também, né? Do trauma, de alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, em que ela não sai desse ciclo de ansiedade e a boca acaba indo mais rápido que o cérebro. Então tem tudo a ver com traumas. Ele que eu achei que faltava é que esse estudo é mais antigo, né? Que eu achei que faltava que o Jair Soares, inventor da TG, fala muito interessante também, é da relação da sua personalidade. A sua personalidade, o formato do seu rosto diz sobre a sua personalidade, e a sua personalidade foi feita quando você ainda estava no ventre da sua mãe, através dos traumas que ela teve. Então nós só temos personalidade por causa de traumas. Nós criamos nossa personalidade através dos traumas. E é interessante pensar que o trauma ele não é necessariamente ruim em certas ocasiões, tá? Porque certas situações que o livro mesmo retrata, de presidiários que chegaram na cadeia magros e tiveram que comer, fazer musculação, tudo mais para poder ficar forte e poder virar os grandões assim da cela, né? Para ninguém mexer com eles. Então, esse trauma, digamos assim, eu digo entre aspas porque o próprio livro relata uma coisa muito interessante que eu achei. Certos traumas em curto prazo, eles têm benefícios. Que nem esse que eu falei, do pessoal que chega magro na cadeia, começa a comer bastante. Porque você tem que ficar forte para ninguém te mexer num ambiente desse, né? Só que isso aí acaba desencadeando um vício compulsivo por comida. E às vezes a pessoa não sai fácil disso aí. Então, os traumas, eles às vezes eles tendem a ser benéficos a curto prazo. A longo prazo, você vai ver os resultados que eles trazem, né? E, e deixa eu ver o que mais.
que o livro é tão extenso, cara, eu ficaria muito tempo falando isso aqui. Ele fala também de como você identificar uma pessoa que sofreu certo tipo de violência, que nem dá pra falar aqui sobre certos assuntos, porque realmente é muito pesado. Ah, se você tiver estômago fraco, não leia, tá? Não leia, porque ele fala de uns assuntos muito pesados. Mas pra quem é terapeuta psicólogo, tem que saber disso aí. Tem que saber. É um livro que tinha que ser assim, cara, tema de universidade, tinha que ser indicação de universidade, porque é um livro indispensável para quem quer saber sobre o ser humano e sobre como os traumas agem no nosso corpo. Então é isso aí. Fica aqui mais uma indicação de um livro. Se vocês têm sugestões, escrevam no comentário e até a próxima.